Muito obrigado, porque na verdade eu queria mesmo era que vocês me dessem a oportunidade de relaxar, porque quem estava tenso era eu. Melhorei. Se Deus é amor, também é humor. É um paralelo muito interessante, muito oportuno, muito procedente. O Balde explica por que o amor gera alegria. É porque significa doação, união, fusão ou integração de ideais e de almas. Quem ama sintoniza facilmente a fonte absoluta do amor, que é Deus. E, sintonizado com essa fonte, naturalmente vai se encher de alegria. Uma alegria verdadeira e permanente. Teresa d'Ávila, ou seja, Santa Teresa, esse é o seu título. Santa Teresa dizia que a alegria é o estado natural da alma. É para se refletir. A alegria é o estado natural da alma. Então, se por um motivo ou outro não estamos ou não estivermos alegres, não estamos no nosso estado natural. Natural vem de natureza. E a natureza é uma demonstração de alegria incrível. As árvores dançam, os pássaros cantam. Todas as manhãs, o sol se apresenta nos horizontes, oferecendo à terra um festival de luzes e de cores. Então, o que é natural é espontâneo, é simples, é alegria. Por isso Jesus também dizia sempre: alegrai-vos. Nunca, jamais o Cristo teria dito o contrário. Entristecei-vos. Eu acho que mesmo que hoje ele estivesse no Brasil, em Brasília, ele não diria um absurdo desse, entristecei-vos. Na realidade, desculpe esse desequilíbrio. O pessoal faz uma confusão tremenda com Ariston. Você é mesmo baiano? Olha só. Ou você é de Brasília? Olha que é uma pergunta que embaraça. Baiano pega mal. Porque, olha só, eu nasci na Bahia, só que quando cresci, os conterrâneos descobriram que eu gostava de trabalhar. Me chamaram assim à parte e disseram: teu lugar não é aqui. Vai para Brasília, lá tem muito trabalho. Pronto, me desbaianizei. Mas também, se hoje me perguntam, você é de Brasília? Também é outra dificuldade, gente. Você é de Brasília? Eu digo, sim, eu sou de Brasília, mas juro que sou inocente. É uma dificuldade. Mas olha, nós estamos aqui hoje, nesse momento, nesta abertura, para falar de um assunto muito interessante, um tema palpitante, envolvente com certeza, que fica melhor abordado à luz do pensamento ubaldiano, especialmente à luz da grande síntese, que nas palavras de Emmanuel significa o evangelho da ciência.
altar da sabedoria. Isso é extraordinário. O que é consciência? Vamos colocar o assunto assim de uma forma bem didática, dentro do possível. O que é consciência? Mas o tema é exatamente o seguinte: a evolução da consciência. Duas palavras de grande expressão: consciência e evolução. Os dois termos geralmente não são bem interpretados. Confunde-se muito consciência com o próprio espírito. Por exemplo, quando dizem projeção da consciência, né, na chamada projeciologia, o autor ou os comunicadores estão se referindo à projeção da alma, do espírito, e não propriamente da consciência. O espírito é uma coisa, a mente é outra, o cérebro é outra coisa, e a consciência, assim como a memória, a intuição, as faculdades mediúnicas, são outras coisas, digamos, outras facetas ou aspectos da alma ou do espírito. O que é então consciência? O que significa consciência? Claro que nós já lemos sobre esse assunto em diversas fontes. Por exemplo, Antônio Damasio, que é um cientista português, mas que vive nos Estados Unidos, escreveu uma obra monumental intitulada O Mistério da Consciência. É um livro grande sobre todos os aspectos, mas ele escreve como neurocientista, com um pensamento muito racional. Então, quando Damasio chega, digamos assim, na fronteira da espiritualidade, ele recua, à semelhança, aliás, do que aconteceu com Jung. A chamada academia geralmente bloqueia ou tenta impedir voos mais altos, quando determinados estudiosos, pesquisadores, tentam ultrapassar os seus limites. Mas o que é consciência? Consciência significa, claro que muitos de nós já sabemos, mas vale a pena repetir, rememorar. Consciência é um despertar. Consciência é uma claridade. Consciência é uma visão. Consciência é um momento de mutação da alma. Então, nós passamos por vários momentos de despertar da consciência. Vejamos bem, eu sou um espírito, ou alma. No momento, esse espírito está encarnado ou reencarnado. Esse espírito possui algo chamado mente, metafísico, energético, transcendente. A mente que produz pensamentos, energias. Mas a mente, em nosso caso, hoje atua num corpo chamado cérebro, um corpo biológico. Então a nossa mente não está realmente livre para alçar voos mais altos, muito embora possamos desenvolver essa capacidade. Mas a mente é uma faculdade, por assim dizer, do espírito. Diríamos, eu possuo uma mente. Com essa mente, esse órgão, entre aspas, do espírito, eu consigo pensar, isto é, gerar uma energia ou energias chamadas pensamento ou pensamentos.
pensamento tem força. O pensamento causa efeitos. Por essa razão, alguém já disse o seguinte: pensar é causar. Então, somos espíritos, detentores de uma mente, que no momento está atuando através do cérebro, e essa mente, neste cérebro, possui vários departamentos, por assim dizer. Digamos, imaginação, memória, as próprias faculdades mediúnicas, tudo isso está atrelado à mente. E, especialmente no nível mais alto, a intuição. Espírito, ser imortal, mente, essa força, esse dínamo que nos permite gerar e projetar e também assimilar energias, a mente, a imaginação ou visualização que nos permite ver, entre aspas, na tela da nossa mente, imagens diversas. Memória, que significa o quê? O arquivo ou os arquivos de todo o nosso passado, a partir do instante que acabou de passar. Memória. Memória imediata, memória mais prolongada, memória integral. A memória de um espírito evoluído que viaja através do espaço e do tempo, rememorando ou trazendo à tona ensinamentos, situações, imagens vividas há 10 ou 50 mil anos. Observemos o poder que existe em nós, espíritos. Muito bem. E o que é mesmo consciência? O que é consciência? Consciência é um momento de instantânea lucidez, algo que a gente ainda não tinha feito brilhar. É algo que brota, aliás, do processo evolutivo do ser. Por exemplo, nós começamos, depois da queda, que o nosso professor Ubaldi explica, disseca tão bem, após a queda, nós começamos essa viagem de retorno. Não todos os anjos, não todos os decaídos, mas diríamos assim, a maioria possivelmente, caímos na situação extrema da matéria densa. E aí, gente, esse Deus minúsculo, Filho de Deus, né, que somos todos nós, ou esse anjo, no caso decaído, está agora condensado no reino mineral. A grande síntese diz que os cristais, através de seus desenhos e de sua simetria e do seu brilho e de sua beleza, os cristais já apresentam sinais de psiquismo, né? De psiquismo, ou seja, de vida. Muito bem. Começamos ou recomeçamos no reino denso, extremo, pesado da matéria. Ou seja, mergulhamos no reino mineral. Passado um tempo inestimável, inconcebível, nós, diríamos assim, nós saímos da situação de átomo e adentramos um segundo reino, chamado reino vegetal. Deixamos de ser pedra para ser plantas, árvores, reino vegetal. Vale lembrar o que Leon Denis disse à sua época, aliás,
Leon Denis se apresenta na história do Espiritismo à semelhança de Pietro Baldi, um intuitivo, um homem que tinha visões do processo evolutivo do espírito e do universo. Então Leon Denis, no seu tempo, já disse: a alma, é muito conhecido esse axioma, essa afirmação categórica, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, anima-se no reino animal, irracional, e desperta no homem. Cada mudança dessa significa um despertar de consciência progressivamente, ou seja, evolutivamente. Quando deixamos o reino mineral e adentramos o reino vegetal, uma luz brilha em nossa vida, em nosso destino, em nosso espaço. Uma luz, opa, algo aconteceu. Despertei numa nova realidade. Isso é consciência. Uma consciência latente. É bom observar isso. Uma consciência latente. Vivemos também por tempo inestimável, que não dá para estimar, para imaginar, nesse reino, nesse segundo reino vegetal, até um dia em que adormecemos, planta, e despertamos, por exemplo, réptil. Um animal, né? Dos mais elementares, dos mais simples na sua espécie. Agora, eu sou detentor de sensibilidade, de mobilidade, de um organismo biológico, posso respirar, tenho olhos, ótimo, sou um animal, irracional, mas sou animal. Despertamos a nossa consciência nesse novo ciclo evolutivo. Mais um longo tempo no reino animal, até chegar o momento em que despertamos, ou melhor, nossa consciência latente se abre, se ilumina num espaço mais amplo. Inaugura-se aí a nossa condição de seres racionais. Opa, agora somos gente. Mesmo que numa situação primitiva, mas agora somos gente. Ó, uma simetria melhor, uma forma, tudo, uma biologia mais aperfeiçoada. Agora somos gente. Homens ou mulheres, mas seres humanos. Uma consciência mais ampla, uma luz maior acendeu no espírito, no espírito, no Filho de Deus que estava obscurecido, que se abandonou a si mesmo. Agora sou gente, provido de racionalidade, de sensibilidade, e eis que vou viver um longo tempo nesse reino, nesse novo reino chamado hominal. Nesse reino, nós nascemos e morremos diversas vezes, sucessivas vezes, no processo reencarnatório, até que um dia, atingido um certo nível de evolução, nós já não precisaremos mais reencarnar nesta terra, neste corpo denso, na situação em que vivemos atualmente. Já poderemos nos considerar plenamente espíritos, como se uma voz dentro de nós bradasse: agora você já não precisa mais de carne, de matéria densa para viver. Você agora é
puro espírito. Aí a nossa consciência se abre, digamos assim, quase que infinitamente. Porque, vencido o ciclo evolutivo nesse estado de espírito, no nível de espírito, nós seremos conduzidos pela lei básica do universo, que é a lei da evolução, para um campo ainda mais vasto. Deixamos de ser propriamente, isso tem um sentido didático, vejamos bem, deixamos de ser propriamente espíritos e recebemos um novo título, um novo colorido, uma nova energia. Eis que a nossa consciência se abre de uma forma fantástica e passaremos a ser chamados de anjos. Certo, Gilson? Passamos a ser chamados a nos comportar e a ser realmente anjos. Ou seja, além do chamado plano espiritual propriamente considerado. E agora, gente, será que a nossa evolução chegou ao final? Em cada mudança, um despertar da consciência latente com uma nova e mais potente e mais ampla claridade. Essa claridade nos permite conhecer, ver, enxergar, entender os mecanismos da vida e do universo de forma cada vez mais ampla e verdadeira. Estamos no reino angelical. Chegamos ao fim? Não, ainda não. Porque sabemos por informações ou revelações trazidas a nós por espíritos superiores, realmente superiores, que além do reino angelical existe o último. Provavelmente podemos considerar o último, o reino ou a esfera crística. Aí nós poderíamos dizer o seguinte, Ferdinando: Maria Santíssima foi e é anjo. Seu filho, o Cristo Jesus, transcendeu aquela situação, aquele nível evolutivo. Não é mais anjo, ele agora é Cristo. Entre outros, assim como existem muitos espíritos, muitos anjos, muitos seres humanos, também existem muitos, incontáveis, Cristos. E os Cristos vivem e diríamos, trabalham no universo à semelhança de ministros de Deus. Olha, gente, o que significa consciência. Mas independente desses momentos de mutação da nossa consciência, existe também um processo lento. E consciência também, essa luz, é algo flexível. Por exemplo, tem vários aspectos. Poderíamos dizer assim: nós que aqui hoje estamos reunidos nesse congresso baldiano, provavelmente já tenhamos despertado a consciência universal, porque o balde é universal. A obra de Ubaldi tem como fonte, como dizem espíritos como Emmanuel, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac e outros, a obra de Ubaldi tem como fonte o centro do universo. Diz Chico Xavier numa carta endereçada a Cláudio Tavares: Ubaldi tinha antena capaz de sintonizar a emissora do Cristo. Gente, isso é sério. Pedro Ubaldi tinha uma antena capaz de sintonizar a emissora, a fonte de sabedoria e amor chamada Cristo.
que é consciência? Consciência é esse despertar constante, é essa luz que nos permite ver mais, sentir mais, é uma percepção global também. Ótimo. Fazemos assim uma viagem extraordinária, sem sair do nosso próprio mundo interior. Mas vamos aqui fazer um ligeiro, como disse o amigo, interregno, palavra bonita, né? Tem muita gente neste mundo que não consegue jamais, por enquanto não, alcançar o pensamento cósmico de Petrubaldi. Tenhamos paciência. Há muita gente que ainda não consegue alcançar o pensamento de Allan Kardec ou de André Luiz. Mas essas pessoas estão caminhando, por exemplo, só para descontrair um pouco, tá? Se a historiazinha não tiver nada a ver com o tema, você me desculpe. Um casal frequentava o nosso centro lá em Brasília. De repente os dois não foram vistos mais, 1 mês, 2 meses, 5 meses, aí fomos atrás dela. Dona Júlia, seu Francisco. Passado bem 1 ano. Aí eu cheguei lá e disse, Dona Júlia, e o seu marido, o seu Francisco, vocês nunca mais voltaram ao centro, o que houve? Aí ela disse, irmão, gente muito simples, morando no barraco. Meu irmão, você não ficou sabendo não? Eu disse, não. Pois é, Joaquim desensossou. Aí eu, claro que eu não entendi assim de imediato, desensossou. A senhora quer falar o quê, Dona Júlia? Ela disse, não é assim que vocês dizem lá no centro, quando a pessoa morre? Eu falei, a senhora quer dizer que ele desencarnou? Aí ela me corrigiu, ela disse, não, meu irmão, o homem estava tão magro, só tinha osso. Por isso eu digo, ele desensossou. Eu penso assim, Jorge, se Kardec tivesse ali, talvez anotasse essa nova palavra, né? Devia ter mais uma pergunta. Se existe desencarnar, ô Jorge, se eu lhe pedir um favor, você faz nesse momento? Faz, né? Depois você pode cobrar. Tem aquele que desensossa e o outro que desencarna. Levante por gentileza. Não, calma. Jorge vai desengordurar. E evolução, a palavra evolução da consciência, evolução ou despertar da consciência, progressivamente. Né? E evolução, o que significa? Vamos primeiramente estabelecer um paralelo. O que é evolução e o que é progresso? Porque normalmente se confunde uma coisa com a outra. Por exemplo, o mundo evoluiu. Será que o mundo evoluiu? Será que não houve um progresso? E aí você diria, mas não significa a mesma coisa? Não. Uma vez conversando com o nosso querido Newton Boechat, baldiano por excelência, ele fez essa colocação. Em conversa pessoal, ele disse, olha, muito interessante. Ele disse, o progresso significa, olha que beleza, simples e profundo. O progresso significa uma transformação de fora para dentro. A evolução significa uma transformação de dentro para fora. Acho que entendemos, né? Uma superposição, vestes, condicionamentos. Muito bem. Riquezas, tudo no plano transitório da matéria. Progresso. Evolução significa, aí lembrando outro grande pensador, grande alma, Rubens Romanelli.
Evolução significa mesmo desenvolvimento. Romanelli também era professor, ou eminentemente professor. Ele um dia nos disse, olha, evolução significa desenvolvimento. Eu perguntei, como assim? Nós vivemos num envoltório, numa embalagem. Evoluir significa sair dessa embalagem, desse envoltório, dessa casca. Não é fantástico, gente? Então, a evolução significa o mesmo que desenvolver, sair do envolvimento ou do envoltório. Isso é evolução. Em outras palavras, evolução significa emersão da essência. Emersão da essência. Vou falar eu assim no sentido, mais uma vez, didático, é claro. O que é que eu sou no momento? Eu sou um espírito que está num envoltório, ou em vários envoltórios ou condicionamentos. Se eu quiser mesmo determinar a minha libertação espiritual, a minha evolução, eu preciso sair desse envoltório, ou desses envoltórios, ou desses condicionamentos. Me despir. Olha aí, à semelhança do que fez, né? Ou teria feito Francisco de Assis quando se despiu. Aquilo ali é simbolismo. Saiu da sua roupagem psicológica, cheia de vícios, de condicionamentos, de reflexos, de vícios. Desnudou-se perante o infinito. E, coincidência ou não, dizem que quando ele saiu ali daquele contato, daquele ato público, né? Dizem que foi sem roupa, mas isso é muito relativo, não deve ter sido assim, claro. Pelo menos vamos colocar uma bermuda em São Francisco, pelo menos. Né? Quando ele saiu, dizem que ele olhou para o céu e disse, agora sim, meu pai me expulsou de casa. Agora sim eu posso olhar para o céu e dizer, meu pai, olha só, meu pai, Pai nosso que estais nos céus e em toda parte. Sentir-se livre para viver na condição de não apenas filho de um homem e de uma mulher, mas filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? É ser esclarecido, ou melhor, é ser consciente da sua situação, da sua realidade no mundo e no universo. Isso é ser filho de Deus. Uma vez falávamos sobre um assunto relativo a isso no centro, e uma pessoa disse assim, interessante, levantou-se, se ele tem razão, e aí essa pessoa criou uma imagem incrível. Ele disse assim, eu fiquei ali encostado esperando que ele se manifestasse, não é manifestação mediúnica, falasse, e ele disse, gente, desculpa Ariston, filho de passarinho é o quê? Olha que lampejo que o homem disse. Filho de passarinho é o quê? O Touro disse, meio rindo assim, é passarinho. Filho de cachorro é o quê? Ai, cachorro. Filho de galinha é o quê? Galinha. E filho de Deus é o quê? Todo mundo, Deus. Não é lógico? Uma lógica tão simples, tão elementar. Mas porque é mesmo que nós somos filhos de Deus. Porque nascemos não numa criação à moda humana ou mundana. No último livro, provavelmente nos dois últimos livros, escrito por Baldi, ele propositariamente contraria o que já havia afirmado, quando chamava Deus de Criador. Ele disse, não, Deus por último, né? Sua consciência já estava dilatada cosmicamente, olha o cosmos. Não, calma, ele já estava mais perto da realidade universal. Deus não criou ninguém, Deus não criou nada.
nós emanamos, é outro conceito, né, gente? Nós, espíritos, né? Todos nós emanamos de Deus. Porque criação pressupõe algo de fora, né? Como artífice, né? Que cria uma obra de arte, ou mesmo criadores de gado, disso ou daquilo. Criação não, Deus não é criador. Deus é a causa. Também a essa altura já não podemos ficar dizendo que Deus é a causa suprema de todas as coisas. Todas as coisas não. Deus é a causa suprema do infinito bem e das leis que impõem o nosso retorno ao paraíso. Então é bom saber que nós somos emanação, ou, em outras palavras, nós somos centelhas divinas. O processo evolutivo, ou seja, esse desenvolvimento vem acontecendo desde que nós mergulhamos na matéria densa, desde que houve a chamada queda, ou quedão, no dizer de Jorge Damas. Desde que houve aquele quedão, que nós deixamos de ser estrelas para ser torrões, ali, naquele tombo, a gente já sentiu o baque, uma voz interior dizendo ou bradando: foi o que você quis. A ordem tinha que ser respeitada sob todos os aspectos. É um ligeiro passar de olhos, digamos assim, na questão da queda, né? Que o Baldi fala repetidamente, principalmente no livro do Sistema, exaustivamente, defendendo de todas as formas, para depois dizer: bem, não existe outra hipótese. Sei que é difícil dizer que nós já fomos anjos e que agora estamos nessa situação, mas não existe outra teoria que melhor explique as nossas origens. Olha, passamos por 7 reinos. Interessante é que a grande síntese fala dos 7, né, do número 7 como sendo simbólico, a partir das séries da escala estequiogenética, 7, 7, 7, 7. E existem vários outros 7 na vida, no universo, no processo evolutivo. São 7 reinos. São 7 reinos. Vamos colocar a questão da consciência também no outro espaço. Olha só. Na nossa condição humana, nós nascemos, claro, bebês. Vai chegar um momento, na nossa idade, não sei, 2 anos, 3 anos, não sei precisamente, idade física, vai chegar um momento em que nós vamos nos olhar assim no espelho, ou olhar à nossa volta e dizer: eu existo, gente. Outras pessoas estão aqui, existem muitos semelhantes a mim. Eu existo, eu sou um indivíduo. Então, na infância, acontece o despertar daquilo que podemos chamar de consciência individual. Eu existo, eu sou uma individualidade. Vejo o despertar da consciência no plano existencial, físico, aqui. Né? Passado um tempo, vamos vivenciar um segundo despertar dessa consciência humana. Quando descobrimos que somos membros de uma família. Eu não sou somente indivíduo. Eu sou um conjunto. Meu pai, minha mãe, irmãos, se tivermos. Um conjunto. Eu sou família. Baldi chama isso também de unidade ou unidades coletivas, né? Eu sou uma família. Mais tarde, o menino crescendo, começa a jogar bola, ir para a escola, isso e aquilo. Eu sou comunidade, ou grupo, melhor dizendo.
Eu sou grupo, meus colegas, meus amigos, não apenas indivíduo, não apenas família física. Eu sou um grupo maior, consciência grupal. Depois vem a consciência nacional. E em seguida, a consciência ecológica. Quando, à luz dessa nova consciência, nós descobrimos que somos membros de uma grande família, composta de seres de todas as espécies. Consciência ecológica. Depois, consciência planetária. O Mahatma Gandhi, né? Tantos e tantos outros grandes homens, grandes mulheres viveram para um mundo melhor. Tudo que fizeram foi vendo o planeta. Consciência planetária. Muitos desses espíritos, ao longo de uma existência, passa por esses, né, antecipam essas visões, acendem essas novas luzes da sua consciência latente humana e desperta no espaço, ainda aqui, no espaço mais amplo, chamado de consciência cósmica. Consciência cósmica. Há um livro com esse título, Consciência Cósmica. Ai, gente, já não somos, ou já não nos consideramos apenas humanos, somos espíritos. E não somos habitantes exclusivos de um planeta, não somos da Terra para sempre, somos habitantes do universo, cidadãos do universo. Estamos trabalhando nesse sentido. E o balde é aquela nova força que surgiu, essa nova fonte de sabedoria inesgotável que veio ao mundo para desvendar novos horizontes. Uma vez em Brasília nós participávamos de um seminário, na Câmara dos Deputados, um seminário sobre a obra de Pietro Baldi, e eu observei um fato interessante, um homem muito entusiasmado com a grande síntese. De repente ele pegou a obra assim na mão e disse: gente, se o universo não for como diz a grande síntese, o universo está errado. Ninguém discordou, porque quem conhece realmente a grande síntese vê que aquilo ali é inspiração, senão um ditado de um ser de consciência cósmica, divina, que entre nós se chamou Jesus o Nazareno. Mas enquanto isso nós estamos aqui trabalhando para que a nossa consciência se amplie, né? Se ilumine em espaços cada vez mais amplos, sabendo que está implícito nesse despertar da consciência uma coisa chamada livre-arbítrio e também senso de responsabilidade e também ética ou moral. Portanto, na medida em que nós despertamos, ou que a nossa consciência desperta em sucessivos e progressivos espaços, o nosso senso de responsabilidade também se amplia, se aprofunda. Nós passamos a ser seres cada vez mais responsáveis. Mais responsáveis. E aí, gente, brota em nosso coração um sentimento que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um sentimento nobre por excelência. E ele se chama simplesmente amor. Só para descontrair, e depois disso encerramos a nossa palestra. Não façam muita conexão com o tema não, por favor. Eu viajava uma vez do Brasil para a Alemanha. Aliás, primeira viagem. No avião, eu pensei, puxa, combinei com um amigo para me esperar no aeroporto, acho que foi de Zurique. Zurique é Alemanha, né, gente? Não, Suíça.
Colônia, no aeroporto de Colônia, foi lá. Ele ficou de me esperar. Eu não falava, nem falo uma palavra sequer alemão. Aí no voo, eu olhei para o lado e já tinha observado que um português estava ali. Para variar, ele se chamava Manuel. Aí eu puxei a conversa, né, e disse: Manuel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou indo à Alemanha pela primeira vez. Não falo mais um pouquinho. Não falo nenhuma palavra em alemão, que é uma língua difícil para nós. Ele disse: negativo. Vou te ensinar. Tão rápido assim, vou ensinar. Como, Manuel? Olha, se o teu amigo não estiver te esperando lá, você não fica embaraçado, não. Você pode se dirigir a qualquer alemão que estiver no aeroporto e comece a falar. Agora, você vai falar, eles estão pausadamente. E ele vai entender tudo. E você também vai entender. Eu acho que maravilha. Cheguei no aeroporto, saí olhando e tal. O amigo brasileiro não estava por lá. Aí disse: já sei. O português me ensinou. Ia passando um rapaz conduzindo assim um carrinho de bagagem. Aí eu: por favor, seu alemão, por favor. Eu disse: por favor, me diga o seguinte. Ele disse: pode falar. Existe algum hotel aqui perto? Disse: de 3 estrelas? Sim. Rapaz, Salomão, estava funcionando, eu fiquei todo feliz. Meu Deus, virei bilíngue de uma hora para outra. E aí fomos conversando, mas assim, pausadamente. Eu falando, ele respondendo, e nesse diálogo maravilhoso, internacional. Até o momento, gente, em que desconfiei um pouquinho e fiz a seguinte pergunta: alemão, me diga o seguinte, 2 pontos. Qual é mesmo seu nome? Severino dos Santos, nascido no Piauí. Gente, aí eu tive que terminar a conversa dizendo assim: olha o que é o condicionamento. O que é o condicionamento, gente? O que é o vício? Neste caso, falemos a nossa língua e deixemos o alemão para depois. Ai, meu Deus. Acreditem, na primeira palestra para os alemães lá, né? Auditório naturalmente cheio, porque eles convidam e tal, morador do Brasil, com uma tradutora, eu contei, gente, essa experiência. Assim como vocês aqui, nós aqui, estamos rindo dessa coisa realmente engraçada, o auditório todo rindo, os alemães rindo. Mas foi assim, ó. Eu contava, a tradutora primeiro soltava uma gargalhada para traduzir em seguida, e aí uma segunda gargalhada. Agora vocês precisavam ver o que é um auditório repleto de alemães gargalhando. É diferente, porque é outra língua. Que barulho infernal, meu Deus! O gargalhar dos alemães é diferente do nosso, conforme a língua. Olha, quase que eu já estou mais ou menos naquele ritmo. Então, vamos considerar o seguinte: o bom humor também é um estado de consciência, ou um reflexo, um lampejo, um aspecto
de uma consciência que já está, aberta para o melhor, né? Para o melhor. A alegria. Alegrai-vos, porque será muito grande o vosso galardão nos céus. Mas a verdadeira alegria procede de um trabalho evolutivo, de um despertar daquele sentimento puro que nos permite dar as mãos a quem quer que seja, abraçar, amar, servir. Caridade significa isso, um simples sorriso já pode significar fazer alguém sorrir. Um dia desse eu estou num shopping em Brasília, estava lá um segurança muito sisudo, eles parecem que são doutrinados para isso. Sisudo, mesmo assim, bem enquadrado, para não dizer quadrado, cara fechada. Nossa, que coisa horrível. Aí ele disse para mim, quer ver? Vou fazer um teste aqui, observa bem. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, você é assim mesmo? O quê? Aí eu dei uma desmoecadinha para ele. Você é assim mesmo, querido? O cara, eu não sei se ele desmoecou também, por achar o certo que eu consegui tirar uma risada daquele segurança, rapaz. Uma coisa que parecia impossível. Aliás, eu vou contar aquela do disco voador para terminar, tá? Era outra, mas só para terminar, me perdoe, 5 minutos. Eu vi um disco voador, depois eu lendo para você entender, era uma nave mãe, um disco muito grande, no interior da Bahia, um lugar chamado Cansanção. Eu era muito novo, tinha 16, 17 anos, desceu aquela nave fantástica, luzes, cores, eu e toda a pequena comunidade viu, meu Deus, desceu, pairou assim em determinado nível, e aí as portas, e esses são os nomes, as portas do disco se abriram simultaneamente, e por aquelas portas saíram outras naves. Lindo, quadro como eu nunca vi igual. Pois bem, eu estou um dia desses lá em nossa instituição, no Monte Alverne, e um grupo de senhoras, eu fui constrangida a falar desse assunto, mas ela foi complicado, sabe por quê? Porque na véspera eu estava no hospital visitando um enfermo, e na sala de espera eu estava com um casal que eu não conhecia, que começou a ver a televisão, e eu também, a entrevista de um homem, e a mulher disse assim, uai, ele foi meu colega, dizendo para o marido, está desmoecando? Desmoecando o quê? Deixa de preconceito. Querido, ele não era assim não. Olha, não é assim que homem, isso é feminino. Não, desmoecou. Você viu o gesto que ele fez com a cabeça? Isso aí é só mulher, eu conheço, desmoecou. Até que o homem que estava lá dando entrevista, e disse assim, pois é, gente. Aí, fez assim, com as duas mãos. Ela disse, pronto, não tem mais dúvida. Prova final. Desmoecou. Eu escutei aquilo, registrei, guardei. Pois é, fiz esse retrocesso. Poucos dias depois eu estou lá no monte, de repente chegam umas senhoras, e também homem, e o assunto foi esse, disco voador. Então, você já viu o disco voador? Eu disse, já. Como foi que você viu? Aí, gente, eu comecei a relatar. Veio aquela nave infinita e tal. De repente, sobrepairou. E aí, as portas do disco. Quando eu falei disco, como é que elas vão se abrir agora no meu gesto? Aqui, porta trancada. Porta aberta é assim. Senhores, estão completos. As portas se abriram ao mesmo tempo. Eu disse, foi. De que forma? Eu sei que você se expressa com jeito. De que forma? Meu Deus, eu sei que essas mulheres entendem desse assunto. Você quer que... Você faz questão que as portas todas se abram ao mesmo tempo? Claro, como você viu. Eu vou pedir licença a vocês, mas eu vou dizer,
Eu estou com um probleminha aqui no braço esquerdo. Foi assim, ó. Toda se abria. Não, então, mas não. Que constrangimento, meu Deus! Nunca mais eu conto essa experiência, principalmente na presença de mulheres, porque não é fácil. Deus é amor, Deus é humor, Deus é a consciência cósmica. Deus está presente em tudo ao mesmo tempo. Por isso o universo é holográfico. Ouvi essa expressão pela primeira vez de Maurício Crespi. Universo holográfico. O que é isso? Nós vivemos cercados de vidros, uma imagem, por todos os lados. Nós estamos sendo refletidos e refletindo, nós estamos interagindo com tudo no universo. A grande síntese diz que a pulsação do átomo vibra no universo. Isso é fantástico também. A vibração do átomo, ou a pulsação do átomo, vibra em todo o universo. Então, é assim o universo holográfico, todo integrado, como se, digamos, é uma imagem, né? O universo fosse um espaço pontilhado de espelhos para todos os lados, em todas as direções, e nós somos um desses espelhos, né? um desses espelhos refletindo o todo e sabendo que o todo também está nos refletindo. Por esse motivo, meu amigo, é amando, é vibrando positivamente, é trabalhando na seara do bem, que nós estaremos cada vez mais em harmonia com Deus. Deus que é a fonte suprema do verdadeiro amor. Pode ser mais 5 minutinhos? Tá. Deus que é a fonte suprema do verdadeiro bem. Deus que é a consciência cósmica. Deus que é a lei. O balde, em muitos momentos, evita citar o nome de Deus, porque ele é cheio de condicionamentos, né? Escriturísticos, religiosos tal e tal, para de falar lei. Deus é a lei. Ótimo. Só que uma lei, sentimento, não é uma lei metálica, é uma lei sentimento. Romanelli, que aproveitamos para homenagear nessa noite, juntamente com todos os baldianos, irmãos dessa consciência cósmica, especialmente aqueles que já passaram para o outro lado da vida. Quando nas horas de íntimo desgosto, desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Romanelli escreveu essa maravilha, repetindo. Quando nas horas de íntimo desgosto, desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me, porque eu sou aquele que sabe enxugar-te o pranto e sufocar-te as lágrimas. Quando te sentires incompreendido pelos mais próximos e perderes a força para continuar no teu ideal, lembra-te de mim, porque eu sou a fonte excelsa, capaz de renovar todas as tuas esperanças, permitindo que prossigas no cumprimento da tua missão. Quando, mesmo entre os teus familiares, te sentires amargando a situação solitária de quem vê mais longe, não te entregues ao abandono. Grita por mim, porque eu sou a fonte de renovação espiritual capaz de estender um tapete de flores no caminho dos teus sacrifícios expiatórios. Quando, mesmo entre os teus companheiros ou irmãos de ideal, não encontrares linguagem
ou oportunidade, ou ressonância para manter o diálogo que o teu coração anseia, não te deprimas. Lembra-te de que eu existo e sou o sol que resplandece nos horizontes do mundo todos os dias. Quando enfim quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e às estrelas que cintilam, ao velho que recorda e ao jovem que espera. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Eu me chamo amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às sublimes mansões do infinito sob a luz brilhante da eternidade. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org